Irmãos, vamos abrir juntos a palavra de Deus nessa manhã, em Êxodo capítulo 18. Êxodo capítulo 18. Os versículos 1 a 27. Peço que você preste bastante atenção na leitura do texto sagrado nessa manhã. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira, e o outro Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Jacó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse, bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro, é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, que bela e linda palavra o Senhor nos dá nessa manhã, tão prática, tão útil para as nossas vidas. Nós queremos, Senhor, e ansiamos
ouvir a voz do Espírito Santo, tanto pela leitura quanto pela exposição, para que Deus de tal forma fale no profundo das nossas almas e nos motive, nos leve a uma vida de boa convivência na igreja, de aprender a viver a vontade de Cristo para nós, de tal maneira que o nosso fardo se torne mais leve à medida que o entregamos a Cristo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como é que uma pessoa faz para se tornar um ancião? Que pergunta estranha, né? E crianças, se vocês quiserem fazer um desenho essa manhã, sabe o que vocês podem desenhar? Vocês podem desenhar assim uma pessoa bem velhinha. Sabe aquele, quando você pensa num ancião, no idoso, às vezes você não pensa assim, numa pessoa de cabelo branco, barba branca. Se é um ancião bíblico, tem vestes talares, não é? Um cajado, né? Uma vozinha esganiçada, meu netinho, né? Então vocês podem fazer um desenho, tá? de um ancião, mas não é essa a imagem que acaba vindo à nossa cabeça quando eu falo a palavra ancião. Mas a minha pergunta é estranha para você, porque a minha pergunta é: como é que se faz para se tornar um ancião? Meus irmãos, a estranheza dessa pergunta é porque a nossa sociedade não aceita muito bem essa ideia do envelhecer, não é verdade? Quando começam a aparecer os cabelos brancos, já está lá a sua esposa e você: sai cabelo branco, né? Nós temos essa reação moderna contra as coisas velhas. Você não vê muitos idosos ocupando alguns postos de trabalho, e não porque necessariamente estejam aposentados, mas porque às vezes são escanteados, são colocados de lado, são desprezados, e as pessoas não querem se tornar anciãs. Essa palavra em si é o oposto do objetivo de vida que algumas pessoas têm para si. Mas, meus irmãos, não só existe a inevitabilidade do envelhecer, como também Deus deseja que nós nos tornemos bons anciãos, à medida que a gente entende o grande valor de um ancião na sociedade e na vida da igreja. E aqui eu quero apontar para uma coisa muito importante. Eu quero falar sobre o efeito da sabedoria que aqueles que envelhecem em Cristo podem trazer para a vida de uma comunidade. Eu tive que aprender isso na marra, meus irmãos. O período que eu morei fora, o trecho da sociedade norte-americana, e a sociedade norte-americana, de uma forma geral, ela tende a ser mais velha na participação dos idosos na sociedade. Mas eu morava ali no Mississippi, e nas nossas igrejas onde congregamos, eu e Débora, havia muitos idosos. E curiosamente, como não havia muitas pessoas da nossa idade, nós começamos a fazer amizade com gente mais idosa. Isso já começou a acontecer um pouco antes da gente mudar, mesmo aqui no Brasil, quando a gente conheceu um senhor na nossa antiga igreja, e o impacto que aquele senhor teve sobre o meu namoro com a Débora, o meu noivado, foi muito grande, e aquilo despertou algo em mim que eu não atentava, de que Deus reserva para si um tipo de sabedoria única, que pessoas que vão envelhecendo em Cristo podem trazer na vida da igreja. Eles podem se tornar bons conselheiros, e eles podem se tornar pessoas que geram vida dentro da igreja com a sua sabedoria. O texto de hoje não é sobre idosos. O texto de hoje é sobre uma igreja que aprende com a sabedoria envelhecida. Uma igreja que vê o fruto disso. E a gente vai ver isso aqui em duas partes. Primeiro, meus irmãos, o efeito prático que presença de conselheiros sábios tem na igreja. Tá? De novo, o efeito prático que a presença de conselheiros sábios trazem sobre a vida da igreja, tá? O texto aqui, depois da batalha dos Amalequitas, e eu vou falar dela um pouquinho mais adiante, o reverendo Silvio Biso expôs isso para a gente, mas ele vai falar agora da chegada de Jetro no meio do acampamento de Israel. Você lembra quem era Jetro? Jetro era sacerdote de Midian e pai de Zípora, esposa de Moisés, ou seja, era o sogrão. Certo? Sogrão chegou para verificar como estão as coisas. Na verdade, o texto vai dizer para a gente no versículo 1, que Jetro havia ouvido de todas as maravilhas que o Senhor tinha feito a Moisés e ao seu povo, como ele libertara Israel do Egito, e ele veio para conferir. Aqui você vai começar já a perceber o caráter de Jetro, tá? Você vai começar a perceber que Jetro é alguém que se identifica com Deus, alguém que quer estar perto das coisas de Deus, e alguém que vai se alegrar com isso, tá? Então o texto diz para a gente ali, a partir do versículo 7, que quando Jetro chega, mandam avisar a Moisés: Moisés, sogrão está na porta aí. E detalhe,
trouxe a sua esposa e seus filhos. Ou seja, aparentemente Moisés realmente estava separado nesses dias, cuidando das coisas, dos afazeres de Deus perante Israel, e não estava passando o tempo inteiro com a sua família. Mas então você percebe o que Jétro faz, esse sogro amoroso. Ele traz a esposa de Moisés, ele traz os seus filhos para perto. Meus irmãos, num contexto onde o peso da responsabilidade sobre os ombros de Moisés era ser o líder daquela imensa nação de Israel, tão numerosos quanto a areia da praia. Nesse contexto, Jétro se preocupa com o seu genro. Olha só, ele se preocupa em trazer refrigério ao coração desse Moisés, trazendo sua esposa para perto, trazendo seus filhos para perto e lembrando Moisés das suas responsabilidades primárias em relação à sua família. Meus irmãos, Zípora, Gerson e Eliezer seriam ali um colírio para os olhos de Moisés e um alento para a sua alma carregada. Bem diferente do que acontece em alguns contextos hoje em dia, né? Tem gente que está correndo da família e o sogrão está lembrando, essa é a sua família. E de fato Moisés se alegra com aquele momento. E aqui há uma menção especial sobre os nomes das crianças. Você percebeu? Você percebeu os lembretes que vêm nesses nomes? Um dos filhos era Gerson, que quando Moisés deu o nome significava, fui peregrino em terra estrangeira. E o outro era Eliezer, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Meus irmãos, ambos os nomes dos filhos eram lembretes do cuidado da aliança de Deus para com a família de Moisés, a maneira como Deus o preservou em terras de escravidão, como Deus foi vitorioso quando ele lutou contra as poderosas hostes de Faraó. Moisés havia dado nomes que fossem lembretes para ele mesmo, de quem Deus é e do que ele é capaz. Por isso, escolha bem o nome dos seus filhos, viu? É sério, não escolhe só porque está na moda. Não escolhe só, escolha nomes como o povo de Deus sempre tem escolhido nomes, pensando nos nomes, o que eles significam para nós, porque eles serão eternos lembretes da bondade e da graça de Deus sobre as nossas vidas. Então Moisés se senta ali para dar o relato a Jétro. Você consegue perceber nessa cena aqui dos versículos 9 em diante, que Jétro está ali atento para cada detalhe. Você percebe isso nas entrelinhas, né? Moisés vai contando tudo que Deus fez, né? Como ele libertou o povo do Egito, as 10 pragas, como abriu o mar vermelho, como o faraó morreu afogado, como o povo tinha sustento no meio do deserto. E meus irmãos, você percebe que Jétro está bebendo tudo aquilo com avidez, e então ele exulta em louvor ao Senhor. Olha aí o versículo 10, olha o versículo 10. Jétro disse, bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Ele ouve a história e ele se alegra, e ele bendiz o nome do Senhor. Que alegria! Só que ele vai um pouco além, meus irmãos. Ele percebe que o que Moisés acabou de contar para ele distingue o Deus verdadeiro de todos os outros deuses. Olha o versículo 11. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios quando agiram arrogantemente contra o povo. Jétro ouve a história e ele chega à seguinte conclusão: Deus é único, Deus é incomparável. Nenhum dos deuses ao redor, nenhum dos deuses que o próprio Egito propunha, podem se comparar à grandeza do libertador, à grandeza do grande Deus Yahvé. Meus irmãos, você percebe o efeito apologético do relato de Moisés no coração de Jétro? Você percebe isso? E aqui uma pequena aplicação para mim e para você, geralmente não é muito fácil pregar o evangelho para os nossos parentes, é ou não é verdade? Não é? Às vezes é difícil, né? Quantas vezes você teve a oportunidade de virar para o seu sogrão ou para a sua sogra e falar, senta aí sogra que eu quero dar uma pregada para você, né? Às vezes a gente acha que não tem nem abertura para fazer uma coisa dessa, né? Talvez que a gente vai desrespeitá-los ou vai ferir a individualidade deles, ou eles não são religiosos, eles não têm nada a ver com isso. Mas meus irmãos, veja que Moisés, que amava o seu sogro, e o sogro que amava o seu genro, tem um relacionamento de intimidade em torno das coisas alegres do reino de Deus. Isso deveria ser um encorajamento para mim e para você. Às vezes você fala, poxa, eu não tenho nada em comum
com o meu sogro e com a minha sogra. Mas às vezes eles são de uma igreja, você é de outra. Comece pelo evangelho. Comece se alegrando com o reino. Conte as bênçãos que Deus tem feito na sua vida, e você vai perceber que essas coisas trazem unidade. Mas o produto disso, meus irmãos, é esse Jétro agora vai lá e ele toma a dianteira, e o texto vai nos dizer que ele pega alguns sacrifícios e oferece holocaustos a Deus. Ele ergue ali um altar, e a notícia se espalha de tal maneira que Arão e os anciãos de Israel vieram para comer pão com Jétro, na presença de Deus e na presença de Moisés. Meus irmãos, é tão interessante, né? Você tem todos esses líderes em Israel, Moisés, Arão, todos eles, mas todo mundo agora reconhece o efeito da presença desse Jétro no meio deles. Meus irmãos, que cena bonita, que cena gloriosa, quando certos homens se tornam exemplos de sabedoria a olhos nus, pessoas que a presença delas traz consolo, traz conselho, traz alegria, traz sabedoria de fato, e unifica o povo. Eu tive essa experiência, meus irmãos, alguns anos atrás, ainda morando fora. O reverendo Francisco Leonardo foi visitar o nosso seminário lá nos Estados Unidos. Para quem não conhece o Francisco Leonardo, ou Chiquinho é um dos maiores teólogos reformados que nós temos na história do nosso país, ainda vivo, perto dos seus 90 anos de idade. Ele foi reitor do seminário de Recife, e eu lembro, quando eu estava ainda no seminário, eu tinha uma admiração muito grande pelos meus professores. Muitos deles eram homens importantes, teólogos, escritores de livro, mas quando o Chiquinho chegou nesse seminário nos Estados Unidos, a água parou. Eu lembro de ver no rosto dos meus professores o respeito pela pessoa do Chiquinho. Um holandês que plantou igrejas no Brasil e nos Estados Unidos, e ele chega lá, e todo mundo conhecia essa fama dele, menos eu sabia pouco, mas ele era admirado pela piedade dele. Eu lembro quando ele foi pregar na capela, no culto que a gente teve de quarta-feira pela manhã, todos os professores e o staff do seminário foram para aquele culto. Foi a primeira vez que eu lembro de ter visto todos os professores. Todo mundo queria ouvir o Chiquinho. O Chiquinho ele é aquele idoso que você pensa, careca, barba bem grande e branca, tá? Mas cuja vida transborda a piedade. Eu digo isso, meus irmãos, não por causa do Chiquinho em si, mas por causa do Deus dele que torna ele assim. Toda vez, eu lembro, ele foi fazer um almoço com os alunos ali, e alguns não o conheciam, e logo começaram as perguntas teológicas. O Chiquinho tinha estudado com um dos grandes teólogos reformados da Holanda no século XX, e todo mundo muito fascinado com aquilo, mas as respostas do Chiquinho eram respostas bíblicas, amorosas, compadecidas. Às vezes, quando um aluno fazia uma pergunta, ele virava e falava: mas qual é o seu nome, meu filho? De onde que você é? E ele se preocupava com aquelas pessoas. Meus irmãos, como é importante ter gente assim na igreja. Como é importante ter pais e mães espirituais, e não importa muito a idade. Até porque Paulo vira para Timóteo e fala que Timóteo deveria ser padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, é possível uma pessoa ser um ancião novinho, uma anciã novinha, uma voz de sabedoria e acolhimento e piedade para outros que carecem de exemplos. E aqui eu estou falando com vocês que são um pouco mais velhos na caminhada. Vocês se enxergam assim? Vocês se enxergam assim? Estava conversando com um jovem essa semana, e ele muito preocupado com as suas conquistas pessoais, muito preocupado com as coisas que ele poderia fazer. E eu falei: veja, eu entendo que você tem essas preocupações, mas talvez Deus quer ajudar você a migrar para se preocupar mais com outros do que com você. Pensar no que você pode fazer por outros, conselhos que você pode dar a outros. Meus irmãos, nós temos um chamado a crescer e amadurecer juntos, todos nós. Você um dia vai se tornar um ancião de dias, mas hoje você já pode começar a ser e exercitar o cajado do cuidado que Deus tem confiado a você no meio do povo de Deus. Isso serve para vocês, os mais velhos, viu, homens, viu, mulheres. Cuidem dos nossos pequenos, façam isso ativamente, busquem agir dessa forma, e Deus será glorificado. E agora o segundo ponto, e último ponto desse sermão, na verdade, vocês vão perceber o efeito prático do conselho de um ancião criando um conselho de anciãos. Tá? Esse é o meu segundo ponto. O conselho de um ancião gera conselho
de anciãos. É uma brincadeira de palavras, a gente chega lá, está ali no título, tá? Meus irmãos, o texto vai dizer então, a partir do versículo 15, que uma situação começa a incomodar Jétro. Ele fica observando, ele está ali no acampamento, e aí no dia seguinte ele vê que logo cedo de manhã, Moisés se levanta e ele vai para um certo lugar, e ele fica ali, debaixo de sol escaldante, numa certa posição, recebendo uma longa fila de israelitas, debaixo desse mesmo sol, ali desde a manhã até o pôr do sol, o dia inteiro, e ele chega para Moisés e pergunta: Moisés, o que é isso aí que você está fazendo? E Moisés responde no versículo 15, olha aí, a metade do versículo 15, é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Meus irmãos, Moisés estava fazendo uma coisa boa, né? Ele havia sido escolhido por Deus para ser mediador da aliança, para trazer a palavra de Deus e os estatutos de Deus. Ou seja, ele era o pastor daquele grupo, ele estava pregando. Mas só que a resposta de Jétro foi diferente. Olha aí o versículo 17. Não é bom o que fazes. Moisés, não é bom o que fazes. Tem alguma coisa que não está certa aí, Moisés. Versículo 18. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Meus irmãos, a preocupação de Jétro não é apenas com a integridade física de Moisés debaixo desse sol, vai ficar mais moreninho, não é nada disso não. O peso é espiritual, e era pesado. Vocês lembram, meus irmãos, que essa não é a primeira vez que a gente percebe que Moisés não daria conta de fazer as coisas sozinho. No sermão da semana passada, o reverendo Silvio Biso, quando ele falou justamente sobre a batalha contra Amaleque, nós vemos que ali Moisés já era incapaz de fazer esse ministério sozinho. Lembra que Moisés tinha que ficar com aquela postura de súplica sobre o povo, com os braços estendidos, e aí o texto nos diz que quando os braços estavam estendidos, havia sucesso em Israel, mas quando os braços dele se abaixavam, pelo cansaço, o povo começava a perder a batalha. Você já imaginou essa cena dinâmica aí, né? Uma coisa única, né? Então o texto vai nos dizer que ele precisou de outras pessoas que fornecessem uma pedra para ele se sentar, lembra? Que segurassem o braço dele para que o povo pudesse travar a batalha. Meus irmãos, vocês percebem que esse é um problema que pode nos assolar hoje em dia? Veja, não é incomum nas igrejas modernas nós encontrarmos essa característica aqui, principalmente naqueles modelos de governo de igreja que são mais episcopais. O que eu quero dizer com isso? Veja, você tem vários tipos de modelo de igreja, né? Alguns são mais verticalizados, outros são mais horizontalizados. As igrejas episcopais ou de linha episcopal tendem a ter uma pessoa no topo da liderança e a coisa é mais vertical. Ela tem muita concentração de responsabilidade, de poder nas mãos para tomar decisões. E os outros abaixo seguem a visão dessa pessoa que está no topo da cadeia. Mas essa concentração, essa centralização de responsabilidade, muitas vezes leva a problemas, não é? Leva a graves problemas. Nós já ouvimos de escândalos, às vezes, em igrejas em que pessoas acumulam muito cargo, muito poder, não é? E não só escândalos, veja, eu não quero soar aqui totalmente negativo, mas normalmente essas pessoas que têm que tomar muitas decisões administrativas, financeiras, espirituais, são esses mesmos líderes que depois de um tempo estão reclamando de estafa, de burnout, não é verdade? Que sofrem esgotamento mental e emocional e às vezes precisam ser afastados à força dos seus cargos de pastoreio das igrejas. E igrejas que acabam dependendo demais de pessoas assim, quando essa pessoa se afasta, o que acontece com a igreja? O povo desanima. Meus irmãos, e mais um pouco aqui, falando um pouco mais disso, as próprias ovelhas sentem o efeito negativo dessa hipercentralização de atividades em torno de um pastor. Elas, depois de um tempo, elas sentem que elas não possuem muito acesso a esse pastor, a essa liderança, porque só esse pastor resolve as coisas. Elas ficam longas semanas ou até meses à espera de uma oportunidade de conseguir cumprimentar o pastor ao final de um culto, de conseguir falar alguma coisa. E eu digo isso, viu, queridos presbíteros e conselho da Igreja Presbiteriana Redenção, para que nós sempre façamos essa avaliação entre nós. É sempre bom pregar para a gente também, né? Nós estamos aprendendo a distribuir tarefas,
E é isso que Jetro vai começar a falar aqui, meus irmãos. Veja, porque se por um lado Jetro estimula Moisés a continuar fazendo, ele fala assim, veja, presta atenção, Moisés, eu vou te aconselhar, eu vou te dar um conselho, Moisés, presta atenção no que eu vou te falar. Por um lado, você tem que, versículo 19, olha aí, versículo 19, segunda metade, representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Moisés, essa é a sua prioridade, Moisés, é ensinar essas pessoas, é pregar para elas. Você já está fazendo isso, continua fazendo o que você está fazendo, mas dedique-se a fazer isso, Moisés. Esse é o centro do seu ministério pastoral. Agora o conselho dele tem uma segunda metade, muito importante, olha o versículo 21, olha aí. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Meus irmãos, a missão de Moisés agora era dar uma paradinha no que ele estava fazendo e procurar entre o povo homens que fossem competentes, capazes para exercer liderança. E ele começa a dar alguns critérios aqui do que deveriam ser esses líderes com quem Moisés deveria distribuir suas tarefas. Por exemplo, eles deveriam ser tementes a Deus. Quando se forma uma liderança para uma igreja, é muito importante que o critério número 1 de escolha, número 1, seja um verdadeiro temor a Deus, e não algo meio falseado. Segundo lugar, eles deveriam ser o quê? O que ele fala aí depois de tementes a Deus? Homens de verdade. Eu gosto dessa expressão. Moisés, é o seguinte, você vai botar líder na igreja? Então que seja homem de verdade, tá? Você entendeu o que eu estou falando, né, Moisés? Homem de verdade. Tem um livro que a gente gosta de usar nos nossos grupos de discipulado masculino, que é um livro chamado Homens de Verdade. Meus irmãos, essa expressão é muito séria. A masculinidade, a virilidade, a liderança deles deveria ser patente aos olhos de todo mundo. É homem de verdade. Ninguém questiona que ele seja um homem e que representa a Deus dentro da sua masculinidade. Meus irmãos, isso é muito sério. E a característica de um homem de verdade, curiosamente, olha o que ele diz aí, que aborreçam a avareza. Olha que interessante. O homem de verdade para Deus não é o homem ganancioso, não é o homem que faz as coisas motivado por dinheiro, por ganho financeiro. O homem de verdade é um servo de Deus, é um homem que se coloca diante de Deus dentro da sua responsabilidade. E agora esses homens de verdade seriam colocados como cabeças, como líderes sobre o povo, e haveria aqui uma distribuição de quantidades. Viu aí, ó? Coloca sobre grupos de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Vai dividindo esse grupo aí, Moisés, e coloca esses homens segundo suas capacidades, segundo as competências deles para cuidar dessas pessoas. E como é que ia funcionar? Isso, meus irmãos, versículo 22, toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena, eles mesmos julgarão. As coisas mais fáceis, eles vão resolvendo no dia a dia. Quando surgiu os pepinos mais graves, né, porque o pessoal fala que todo pastor precisa gostar de salada, né, abacaxi e pepino, né, ser salada de pastor. As causas mais graves, aí é contigo, Moisés. Aí você foi colocado por Deus para receber essas causas e junto com eles pensar em soluções. Meus irmãos, que conselho maravilhoso que Jetro está dando, né? Porque o efeito disso é muito prático. No versículo 23, ele diz que Moisés seria capaz de suportar o fardo, se ele fizesse assim, e o povo encontraria paz nas suas causas, na hora que voltassem para casa. E meus irmãos, Moisés, que amava o seu sogro e amava a sabedoria do seu sogro, ele foi lá e fez exatamente isso. O texto vai terminar dizendo que ele foi lá, escolheu homens, distribuiu grupos de 1000, de 100, de 10, de 50, botou esses anciãos sobre eles e de fato experimentou nos dias seguintes a bênção dessas questões. Meus irmãos, eu não sei se vocês percebem, mas ao sugerir essas coisas, Jetro estava mostrando na verdade a sua própria teologia. É como se Jetro, e aqui eu não sei se acidentalmente ou intencionalmente, estivesse compartilhando com Moisés uma sabedoria eterna, uma sabedoria trinitariana. Porque afinal de contas, o Deus trinitariano, o Deus da Bíblia, é um Deus que é um, mas é 3 pessoas, e cada uma dessas 3 pessoas, dentro da unidade de Deus, realizam suas tarefas, seus papéis, não é verdade?
O Pai foi o decretador de toda a criação. O Filho veio para executar a obra de salvação de Deus. E o Espírito Santo é aquele que opera essa obra dentro dos corações e aplica a redenção de Cristo sobre a vida da igreja. Meus irmãos, todos os três são o único e verdadeiro Deus. Mas cada um dos três realiza muito bem suas tarefas. E Jesus, vários momentos nos evangelhos, principalmente no livro de João, ele alude várias vezes a essas tarefas de cada um das trindades. Da trindade, o Pai faz isso, o Filho faz isso, o Espírito faz aquilo. Meus irmãos, quando Jesus veio a este mundo, como foi que ele inaugurou o seu reino? Ele selecionou 12, certo? A semelhança das 12 tribos, ele vai lá e escolhe 12 apóstolos, e esses 12 apóstolos executariam a obra de Cristo com Cristo. Quantas vezes você tem, por exemplo, aquelas cenas onde Jesus separa o grupo dos 70 discípulos, por exemplo, de 2 em 2 em pares, e envia eles às cidades da Judéia, e fala assim, vocês vão de 2 em 2 e vão fazer a minha obra. Jesus distribui o serviço, meus irmãos. A gente está estudando o livro de Atos, e o livro de Atos, o que começa a acontecer? A igreja cresce pela pregação do Evangelho, e aquele grupo de 120 em Jerusalém vira 3 mil, 5 mil, 10 mil, e a coisa parece sair do controle, certo? Lá em Atos capítulo 6, as viúvas dos gregos estavam sendo abandonadas na distribuição do alimento. Então, o que os apóstolos fazem quando chega a demanda? Escolham diáconos, cuidem dessas mulheres, porque nós, os apóstolos, não podemos abandonar o ministério da palavra e a oração para nos dedicar a essa causa específica agora. Então, homens, Estevão, Filipe, Prócoro, cuidem dessas mulheres. Façam o papel diaconal. Meus irmãos, crescia imensamente a necessidade de discipulado e de pastoreio dos novos convertidos, em Antioquia, em Chipre, em Éfeso, em tantos lugares. Então, Paulo e Barnabé, que já não faziam o trabalho sozinho, porque eles levavam consigo alguns auxiliares administrativos e vários homens que foram treinados, mas o que eles faziam em cada igreja que eles plantavam, em cada igreja que eles passavam? Atos 14, 23 vai dizer que eles promoviam eleição de presbíteros. Promoviam eleição de presbíteros. E hoje nós lemos em Tito capítulo 1, Paulo falando com Tito, fala assim, Tito, você lembra o que eu mandei você fazer? Escolha presbíteros. Presbíteros, o que significa a palavra presbítero? Significa ancião, ou supervisor. E essa coletividade de presbíteros, esse grupo de pastores que deveria cuidar das igrejas, meus irmãos, é chamado no Novo Testamento, em 1 Timóteo capítulo 4, é chamado de presbitério, e hoje em dia nós chamamos de conselho ou de concílio da igreja local. E o presbitério é o conjunto desses presbíteros, representantes de diferentes igrejas de uma mesma região administrativa, e por aí vai. Meus irmãos, não foi Calvino que fundou o presbiterianismo. E não foi Paulo também não. Foi Jetro. Jetro fundou a primeira igreja presbiteriana do deserto de Moabe. Aos pés do monte de Deus, ali pertinho do Horebe, meus irmãos, nós víamos uma igreja presbiteriana se formando ali. Parece brincadeira, mas não é não, meus irmãos, eu estou falando sério. O macete de Deus estava ali, é assim que a igreja vai funcionar. Homens, crentes, piedosos, tementes, amorosos, cuidando das ovelhinhas de Deus. É assim que a igreja do Senhor sempre deveria ser. É curioso, porque eu já conversei isso com os presbíteros. O presbiterianismo, muitas vezes ele é conhecido pelas pessoas por causa de certas doutrinas que são enfatizadas pelos presbiterianos, né? Por exemplo, a doutrina da soberania de Deus, a doutrina da centralidade da glória de Deus, a doutrina da eleição, da predestinação. Todo mundo acha que o presbiterianismo surgiu porque Calvino queria falar dessas coisas meio polêmicas. Mas não, meus irmãos. O presbiterianismo, quando ele surge, principalmente você olha ali para a Escócia no século XVI e XVII, olha para a Inglaterra nesse mesmo período, olha para a Irlanda, o presbiterianismo surgiu porque esses presbiterianos eram conhecidos pela sua forma de governo. Forma de governo. Era a eclesiologia dos presbiterianos que chamava a atenção do período da Reforma Protestante. E aquela eclesiologia, meus irmãos, acabou influenciando outras igrejas que não eram também presbiterianas de origem. Por exemplo,
quando nós olhamos hoje para os batistas reformados, várias igrejas batistas reformadas nos nossos dias têm adotado o modelo de concílio de presbíteros como uma forma de organizar a sua igreja. Ainda que tenhamos uma diferença na questão do batismo infantil, mas eles têm adotado isso porque entendem que é uma coisa bíblica, e eles têm cedido a isso e adotado essa forma. Meus irmãos, Paulo está mostrando para a gente um princípio extremamente importante. Muito em breve, nós como igreja, estaremos seguindo em frente com a nossa congregação videira, glória a Deus por isso, e com a nossa congregação do Noroeste. Quando essas coisas acontecerem, nós precisaremos eleger novos presbíteros nessa igreja, novos diáconos. Não vai demorar muito para isso acontecer. E a pergunta é, você já está começando a olhar quem são os homens que podem ser nossos presbíteros e diáconos? Porque de vez eu não vou ser daqueles pastores que vou falar assim, olha para o seu lado, olha para o outro, tá? Mas finge que eu falei, tá? Comece a perceber quem são esses homens que têm mostrado com as suas vidas que eles temem a Deus, homens que são homens de verdade, que não são movidos pela avareza, que começam a cumprir aqueles critérios de 1 Timóteo capítulo 3, de Tito capítulo 1, comece a observar isso. Eu vou um pouco além, tá? Eu vou um pouco além. Não só observe, estimule. Meus irmãos, nós temos experimentado aqui na Igreja Redenção uma coisa tão maravilhosa, que é ver esses homens se envolvendo no serviço, no cuidado a Deus. Meus irmãos, de verdade, eu cheguei aqui na chuva igual vocês, e eu me emocionei, tinha chuva em cima, mas começou a sair água do meu olho também, quando eu olhei esses meninos de guarda-chuva aqui fora. É sério, eu falei, glória a Deus, por esses jovens pegando guarda-chuva. Eu vi um indo lá longe, andando, para trazer uma família inteirinha debaixo desse guarda-chuva. Isso é homem de verdade para mim, isso é homem de verdade. Se um homem consegue se dispor a fazer esse tipo de coisa, a igreja tem que começar a olhar para esses homens, ajudá-los, estimulá-los a crescerem, porque eles precisam ser estimulados. Eles não estão perfeitos ainda, não estão completos, mas a igreja tem que participar nessa formação de presbíteros, nessa formação de diáconos e na formação de pastores. Nós precisamos estimular, meus irmãos. Mas veja que o princípio aqui não vale só para o conselho de presbíteros, ou para a junta diaconal. O conselho vale para a igreja, porque o princípio de Jétro é um princípio para todos nós. Meus irmãos, o trabalho de quem lidera precisa ser dividido com a igreja. De novo, vou repetir. O trabalho de quem lidera precisa ser dividido com a igreja. Meus irmãos, eu anotei aqui do jeitinho que eu queria falar para eu não perder. Mas pessoas em posições de responsabilidade, muitas vezes sentem que elas são as únicas que podem realizar algumas tarefas necessárias. Mas a verdade, meus irmãos, é que isso é a maior mentira, o maior auto-engano. Outros também são capacitados para lidar com parte da carga que a liderança tem. E o líder que não delega, e eu sei disso muito bem, porque eu já fiz muito isso na minha vida, meus irmãos, o pastor pode confessar pecados, mas o líder que resiste em delegar, o que acontece com o líder depois de um tempo? Ele fica cansado, não é? O líder, em alguns casos, pode se tornar frequentemente desgostoso com a sua própria vocação, e em vez de enxergar as ovelhas com amor, ele enxerga elas como um fardo. Então, líderes, nós precisamos aprender a delegar. O apóstolo Paulo disse lá em Gálatas capítulo 6, versículo 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Detalhe, está falando isso para todo mundo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Você quer cumprir a lei de Cristo? Começa a olhar para a carga do seu irmão e falar assim, como é que eu posso ajudar ele a carregar aquela carga? Líderes, distribuam esse fardo. Isso, quando você olha para a vida da igreja, tem a ver com a ideia de responsabilização e delegação, que são virtudes essenciais ao discipulado cristão. Você quer discipular alguém, você precisa ensinar essa pessoa a delegar, a responsabilizar. E, meus irmãos, isso aliviou o estresse de Moisés e melhorou a qualidade do governo de Israel. Israel era um povo complicado, meus irmãos. Era um povo difícil. Mas ao fazer isso, Moisés estava estabelecendo um sistema presbiteriano de governo para Israel. E isso multiplicou a eficácia de tudo que aconteceu e deu a outros a chance de crescer. Porque é isso que a igreja precisa fazer.
E presbíteros, isso vale para a gente de novo, tá? Meus irmãos presbíteros. A gente precisa dar a outros a chance de crescer conosco, não é verdade? Hoje eu vi aqui uma coisa muito legal. Eu vi que os nossos diáconos montaram aí alguma equipe de auxiliares de diaconia. E esses auxiliares de diaconia já estavam ajudando os diáconos hoje aqui na distribuição do dízimo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. A gente tem que caminhar com esses homens presbíteros, nós temos que fazer a nossa parte. Homens da igreja, se disponibilizem. Não sejam resistentes quando algum presbítero ou diácono chamar você e falar assim, vem dar uma ajudinha. Ah, não, preciso primeiro enterrar meu pai e minha mãe. Para com isso, cara. Tá? Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, viu, homens? Você virou membro dessa igreja, o problema é seu. Homens de verdade, homens. Somos nós. É com a gente. Mata essa bola no peito e chuta para dentro do gol. Vamos embora. Nós somos chamados a fazer isso. E, meus irmãos, nós precisamos dar a oportunidade uns aos outros para crescermos. E aqui não envolve só os homens. Mulheres também ocupam algumas posições de liderança na igreja, não é, mulheres? Nós fizemos uma convocação recentemente para o trabalho com as crianças na igreja, que é um trabalho que envolve as mulheres e também os homens. Então, trabalhemos em prol das nossas crianças. Nós temos hoje o trabalho de mulheres na igreja, que tem sido um dos nossos principais carro-chefes nessa igreja, cumprindo Tito capítulo 2, mulheres mais maduras, cuidando de mulheres mais novas, ensinando-as a ser mulheres que amam seus maridos, que sejam boas donas de casa, está escrito na Bíblia isso. Mulheres que sejam respeitosas, vibrantes, virtuosas. Mulheres, nós precisamos também da liderança de vocês naquelas áreas que Cristo chama vocês serem líderes. Talvez a gente sabe que as mulheres não são chamadas a ser pastoras, como eu estou fazendo aqui. Não tem problema com isso, mulheres. Nenhum problema. Vocês são chamadas a ser como Miriam, que tiveram que pastorear em vários níveis da vida que Deus confia a vocês. Façam isso. Cuidem umas das outras. Cuidem do coração de vocês mesmas. Pastoreiem umas às outras. Meus irmãos, Deus ele nunca exigiria de nós algo que Ele mesmo não estivesse disposto a fazer. Deus nunca exigiria de nós algo que Ele mesmo não estivesse disposto a fazer. Eu posso mostrar um segredinho para vocês? 2. Abre comigo lá em Daniel capítulo 7. Esse é o final do nosso sermão. Daniel capítulo 7. Nesse texto, nós temos uma revelação de um sonho que Daniel teve, da visão de 4 grandes animais que subiam do mar. O primeiro era como leão, com asas de águia, e ele foi olhando aquela cena acontecendo ali. O segundo animal, que era semelhante a um urso, no versículo 5. Depois ele vai falar, no versículo 6, de um animal que era semelhante a um leopardo. E depois disso, no versículo 7, ele viu um 4º animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. E aí, meus irmãos, essa descrição de Daniel, quando nós pregamos em Daniel, nós falamos que era o levante de um inimigo de Deus, de um anticristo, de uma pessoa que se opunha a Deus e causaria grande estrago ao povo de Deus. Vai ver que aí no versículo 8 sobe um pequeno chifre desse animal terrível, e esse chifre nós temos identificado como uma profecia sobre o anticristo, tá? Agora, olha o versículo 9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades... Perdão, meus irmãos, só que fechou aqui. Miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Olha o versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído.
Na visão que Daniel teve, meus irmãos, ele olha e o ancião de dias delega ao Filho do Homem domínio, honra, majestade e poder para que as nações o sirvam e por ele sejam transformadas. O Pai e o Filho, eles mesmos, dentro da Trindade, realizam essa delegação de competência para que ao Filho seja dado poder para reinar. Meus irmãos, sabe o que o Filho fez com a delegação de competência? Sabe o que ele fez com esse guarda-chuva que ele recebeu para cuidar de outros? Ele fez a coisa dar certo. Porque essa visão de Daniel se cumpriu e aqui estamos nós, nessa manhã, assentados e adorando o Filho do Homem e o ancião de dias. Glória a Deus por isso. Estamos aqui, meus irmãos, porque o reino dele está entre nós, a competência dele está acontecendo. Ele foi fiel, vindo ao mundo, entregando sua vida, ressuscitando dos mortos ao terceiro dia e dando perdão de pecados, para que nós façamos por outros a mesma coisa que ele fez. Pega esse guarda-chuva e vai cuidar de outros. Meus irmãos, o Filho do Homem conseguiu fazer isso, e nós nos rendemos em adoração a Jesus, dentro desse trabalho de distribuição de tarefas. E para você ver como é que é o tom disso por toda a eternidade, o que significa ser um líder e ser um subalterno, né? Ser alguém que cuida e ao mesmo tempo alguém que se submete. Abre comigo aí o texto final, Apocalipse capítulo 4, olha aí, Apocalipse capítulo 4. Naquela cena da visão de João na ilha de Patmos, quando ele vê Deus assentado no trono da sua glória. O versículo 10 do capítulo 4 de Apocalipse, Apocalipse 4:10, diz assim: os 24 anciãos, tá? Quem são esses 24 anciãos? Esses 12, né? Esses 24 celestiais que foram eleitos para serem os representantes, tanto da antiga aliança, 12, quanto da nova aliança, 12. Então, 24 anciãos, ao versículo 10, prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Eles pegam as coroas deles, que são coroas, e eles se inclinam, e eles depositam essas coroas, como Moisés fez na presença de Jetro, que ele se inclinou e o beijou. Eles agora colocam suas coroas, e dizem: nossas coroas são tuas, Senhor, a ti pertence o domínio, a ti pertence a honra, pelos séculos dos séculos, aleluia, igreja. Essa é a adoração resultante de uma igreja que serve a Cristo dessa forma. Esse é o chamado. É uma consagração do nosso serviço a Deus. É uma consagração das nossas vidas, porque todas as coisas foram criadas por Ele e vieram a existir por meio dEle. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, ao término desse sermão, nessa manhã, você está envelhecendo bem? Eu estou aqui, ó. A minha cabeça tenta dizer alguma coisa para mim todo dia que eu olho minha cara no espelho. Mas não é desses cabelos brancos que eu estou falando. Você tem algumas ruguinhas a mais por causa dos seus irmãos? Tem gente que está tentando fazer botox e fingir que não tem ruga por causa do irmão. Para, meu irmão, você vai ter. Irmão dá ruga, dá pé de galinha, certo? Está doendo um pouco mais as costas por carregar o fardo dos seus irmãos? Tá? Porque se tá é bom, hein? Essa dor é boa. Sabe a dor de academia que você tem? Depois você malhou e fala assim: está doendo, mas pelo menos está pago. Essa é a dor boa, meus irmãos. As dores de parto. E aí, como é que estão as dores de parto em favor dos seus irmãos? Você está dando a luz a muitas aurorinhas? Você está dando a luz aos seus irmãos? É sério. Termino contando que essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa. Não é crente. Tive a oportunidade de conversar com ele. Me foi dada essa responsabilidade. Uma conversa boa. Quase 3 horas de conversa. 2 horas e meia. E ali eu me gastei, meus irmãos, eu me gastei. Ele testou todo o meu conhecimento teológico e apologético, o negócio foi brabo. Saí de lá um pouco cansado fisicamente, inclusive, e mentalmente, para falar a verdade. Mas eu saí de lá orando.
pedindo a Deus, eu não sei, Senhor, eu não sei, ele me pareceu muito resistente à palavra de Deus, mas eu oro para que Deus toque o coração dele. Inclusive, se ele estiver assistindo a transmissão agora, eu toco para que Deus toque o coração dele. Eu oro. Muitas vezes eu e vocês vão ter que morrer, meus irmãos. A gente vai ficar mais careca, vai ficar mais cabelo branco, para que outros vivam. Mas é uma doce alegria, meus irmãos, saber em primeiro lugar que mais importa ser fiel a Deus do que aos homens. Em segundo lugar, de que Deus dará o fruto do nosso investimento. Bons conselhos geram bons conselheiros. Bons anciãos geram conselho de anciãos. E nós na eternidade veremos muito mais do que 24 anciãos. Veremos uma multidão de pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, adorando a Deus e alguns até agradecendo a você por aquele dia que você gastou tempo com Ele. Falando assim, cara, aquele dia que você levou aquele guarda-chuva lá no estacionamento, eu pensei, eu vou ficar nessa igreja, porque eu quero saber um pouquinho mais desses carregadores de guarda-chuva, o que os motiva. Que Deus seja glorificado, meu irmão, minha irmã, no seu serviço a Cristo, para a glória de Deus. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar a Deus. Bendito Deus, Pai de toda eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso Conselheiro, Deus forte, nosso Senhor. Nós te adoramos nessa manhã, porque é por causa do pacto que o ancião de dias fez com o Filho do homem e com o Espírito da verdade, que nós estamos aqui hoje. A delegação de tarefas intratrinitariana deu certo e as obras da Trindade são vistas e executadas quando vemos a beleza e a majestade deste povo que aqui se reúne hoje, cuja imagem é transformada de glória em glória segundo o Filho de Deus. Aleluia, Senhor. A glória pertence ao Senhor e nós somos teus carregadores de guarda-chuva, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama tanto, a ponto de não somente nos salvar, mas de nos permitir sermos participantes da tua obra. Senhor, dá que nesta igreja tenhamos anciãos, supervisores do rebanho, homens de verdade sem avareza. Estimula isso em nós, Senhor. Se não estamos prontos ainda, torna-nos como Cristo. O Senhor foi capaz de fazer isso por Pedro, por Tomé e por Tiago, porque não poderia fazer por nós também, Senhor. Faz essa obra na vida dos homens dessa igreja, para a glória do teu nome. Faz essa obra na vida das mulheres dessa igreja, que sejam anciãs umas das outras, cuidadoras, que não temam dar bons conselhos, pautados na palavra de Deus. Senhor, ensina e incute isso no coração das nossas crianças desde já, que ainda são crianças, mas que elas sejam sacerdotais, que sejam cuidadoras. Senhor, faz com que em nós e através de nós o ancião de dias seja visto e adorado pelos séculos dos séculos, porque afinal de contas Tu és digno, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder, em nome de Jesus, amém. Igreja, vamos ficar